Olá, bom dia. Começa a partir de hoje a terceira edição da Semana de Conciliação Estadual promovida pelo Tribunal de Justiça e só para esse período já estão agendados mais de 3.000 processos para serem, vamos dizer, conciliados. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem vai nos dar informação sobre tudo o que vai acontecer durante essa semana é o Dr. Washington Souza Coelho, que é instrutor e conciliador do Tribunal de Justiça. Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. A gente está na terceira edição dessa semana, né? Dá para fazer um balanço assim do que aconteceu nas edições anteriores? Dá sim, né? Mas essa é a terceira edição e já nas duas outras edições nós tivemos um número considerável, né, de tratativas que foram realizadas em demandas processuais e demandas pré-processuais dentro do Tribunal de Justiça. Sim, mas eu falo assim, com relação a resoluções de conflitos, sim. Qual é o índice que vocês vêm trabalhando assim? Quer dizer, está dando para dizer, durante essa semana a gente está pacificando mesmo as coisas que estão sendo resolvidas? Sim, sem dúvida, né? Nós chegamos a um percentual de mais de 30% desses processos que são encaminhados para essa semana estadual, né? E justamente também nós temos o intuito de disseminar a cultura da pacificação social. Então, além da questão da resolução, temos também a ideia de criar um fim pedagógico para que a população possa, de alguma forma, imbuir a questão da conciliação. Você fala a cultura da pacificação social. Aí a gente vê que essa semana já tem mais de 3.000 processos inscritos para participarem dessa semana. A gente pode dizer que isso é um resultado dessa busca da pacificação, é porque tem muita gente brigando e precisa ser pacificada. Como é que é? Na verdade, nós temos um grande número de processos, né? Então, a sociedade, hoje no Brasil, nós temos uma alta taxa de litigiosidade. Então, justamente para buscar, de alguma forma, dirimir esses conflitos e sobretudo também criar essa ideia de que a conciliação ela é importante. Na verdade, inclusive, nós trabalhamos muito a ideia de que conciliar não é abrir mão ou conceder, mas justamente ajustar interesses, até porque nós sabemos que os processos eles têm uma duração considerável longa, dentro de uma perspectiva, longa, né? E aí você pode conciliar a qualquer momento. Então, com a ideia, nós já temos a Semana Nacional de Conciliação, então, para justamente fomentar essa ideia, vamos criar a Semana Estadual de Conciliação. Então, para tentar resolver aí, foram mais de 3.000 processos, né, agendados durante essa semana, que vai de do dia 10 ao dia 14 de junho. E aí, isso acontece tanto aqui na capital quanto nas comarcas do interior. Acontece no estado inteiro, No estado inteiro. Tá certo. Quando você fala conciliar, você falou uma coisa interessante. Às vezes a pessoa pode pensar assim, eu vou conciliar, eu estou abrindo mão daquilo que eu queria, estou abrindo mão dos meus direitos, estou deixando que a coisa fique do jeito que o outro queria. Vocês ainda lidam muito com essa situação? Na verdade, a gente já nem trabalha mais com essa percepção. Graças a Deus. Porque conciliar não é conceder, ceder, mas ajustar, né? E a conciliação, ela é um método autocompositivo, né? Então tem um terceiro que pode ser um mediador, ou então um conciliador, e ele vai ser ali o elo que vai justamente fazer com que há o ajuste de interesses, porque às vezes a gente até acredita que as coisas os interesses são contrapostos, mas na verdade há uma necessidade do diálogo e também criar essa cultura do diálogo, né? Porque hoje a gente observa que há uma falta de diálogo. Então, tudo a gente parte para briga ou então para judicialização, Isso mesmo. Com essa realização, a gente já está na terceira edição, quer dizer, já dá para sentir algum resultado. Dá para sentir esse resultado, por exemplo, no aumento ou na diminuição de processos judicializados, quer dizer, processos que normalmente seriam levados para uma conciliação, eles acabam sendo levados para judicialização. Agora, já está dando para sentir o caminho inverso? Na verdade, tudo é fruto de um processo, né? Então, a ideia, a perspectiva da conciliação é algo que não é nova, né? Já vem de um tempo, né? Então, inclusive, esse formato que nós utilizamos hoje é um formato que vem aí de uma resolução do CNJ, do Código de Processo Civil e, aos poucos, a gente está tentando
incluir, porque né? é difícil, né? Mas justamente fazer com que a população, ela também, e aí é importante que a gente possa frisar, que tanto demandas processuais quanto também pré-processuais, ou seja, a população, ela, se tiver alguma demanda ainda não judicializada, ela pode procurar os chamados Centros Judiciários de Solução de Conflitos, para evitar, ou seja, antes de entrar com o processo, procurar os CEJUSCs, né, os centros judiciários, e buscar lá tentar através do diálogo. E aí é importante que a gente frise que podem ser qualquer tipo de demanda. Qualquer tipo de demanda. Demandas de família, briga com vizinho. Briga de vizinho, demandas de superendividamento, dívidas. Então tudo pode ser alvo de conciliação. Podem ser negociadas. O que é mais fácil de resolver dentro de um processo desse? Na verdade, assim, eu acho que todo conflito ele tem suas peculiaridades. E aí é interessante, nós que trabalhamos com a questão dos conflitos diariamente, nós sabemos que, eu até costumo dizer que o conflito, ele às vezes, os casos eles podem parecer semelhantes, mas na verdade são bem diferentes. Mas através de um conciliador, de um mediador, de um facilitador, que por vezes é bem treinado, que pode fazer com que as pessoas elas possam confluir, né? Então, conversar, dialogar, algo que a gente tem visto que cada vez está mais difícil, né? A ideia da perspectiva do diálogo, da conversa. Pois é, do diálogo, da conversa. Para ser um conciliador, você tem que ser uma pessoa naturalmente tranquila e centrada, para não pender nem para um lado nem para o outro, ao contrário, prender para os dois e levar eles a fazerem esse acordo, essa conciliação. Assim, na sua opinião, quais são as principais características de um conciliador? Excelente, né? Na verdade, o conciliador ele tem que, de alguma forma, primeiro, ter ser treinado, né? Ter uma boa formação. Também exercer a chamada escutativa, escutar ativamente. Né? Olha, já ouvi buscativa, agora escutativa ainda não tinha ouvido. Escutativa, né? Porque escutar, a gente às vezes acredita que é fácil e não é fácil. É um processo justamente de escutar ativamente para que nós possamos identificar o que nós chamamos de interesses, né? Porque às vezes tem o dito, não dito, então o conciliador ele tem esse papel de justamente visualizar o que é ali, qual é o interesse real daquele conflito, né? E é importante que nós possamos assinalar que o bom pacificador, o bom conciliador, ele não é aquele que vai chegar necessariamente a um acordo, mas que de alguma forma vai fazer com que as partes elas possam refletir, né? E aí, obviamente, através dessa reflexão, a gente consegue fazer com que as partes elas entrem em um consenso. Posterior. Pode ser ali naquele momento, ou então posteriormente, através de uma reflexão, de uma análise. Quando a coisa não dá certo, quer dizer, quando depois de toda essa conversa, essa escuta, essa intervenção, a coisa não dá certo, vocês têm a sensação de que o trabalho não foi bem sucedido ou que ali foi plantada uma semente que pode mais tarde dar em bons resultados? Excelente. Na verdade, a pessoa que está ali, na verdade, sendo esse pacificador, tentando conversar, ele não pode se sentir frustrado. Até porque cada pessoa tem um momento, né? Às vezes, talvez ali aquele não é o momento, né? Que a pessoa ela ainda não está preparada. Tá? Então, mas ela pode refletir posteriormente, ela pode entrar em um consenso a posteriori e se porventura não for através de uma conciliação ou de uma mediação, ela pode buscar, né? Às vezes até uma outra via. O que a gente quer evitar é processos. Isso, né? Porque já temos muitos processos. Então, evitar uma judicialização, mas se houver a judicialização, nós podemos conversar a qualquer momento. E aí é justamente criar essa ideia de que a conciliação ela pode ser boa para os dois. Quer dizer, a semente ela pode não germinar naquele momento, mas quando ela acontece mais tarde, isso não impede que mesmo fora de uma semana de conciliação, seja ela estadual ou nacional, as pessoas consigam se... Aí nesse caso, por exemplo, eu fui lá, tinha um processo lá, fui lá, conversei, não deu certo, não aconteceu.
Mais tarde eu posso me arrepender e querer fazer essa conciliação. Como é que eu faço? Eu busco de novo esse pessoal do TJ? Como é que eu faço nesse caso? Isso, boa pergunta. Se você já tem um processo, você pode procurar os centros judiciários de solução de conflitos, que é o que nós chamamos de Sejusques, né? São centros que estão espalhados aí por todo o estado, aqui na capital, em vários interiores. Você pode entrar através do site do tribunal, das plataformas e solicitar uma audiência de conciliação. Ou, no caso das comarcas que não têm Sejusques, podem procurar o próprio judiciário, a Defensoria Pública, às vezes os advogados, solicitar que seja realizada uma audiência de conciliação. A qualquer momento. A qualquer momento. A conciliação ela é passível, né, justamente para evitar aí que haja, às vezes, porque a sentença, a decisão judicial, às vezes, ela não é boa nem para quem entrou com a ação, nem para quem eventualmente ali é o requerido daquela ação. O bom é que se você se arrepender depois, se você não fez o acordo lá na hora, você pode mais tarde procurar mesmo fora desses prazos oficiais, vamos dizer, das semanas de conciliação, você pode ainda conseguir um bom acordo, né? Sem dúvida. Ok, vamos só fazer um intervalinho aqui, mas a gente vai voltar, vamos continuar falando sobre essa semana de conciliação e as propostas que são oferecidas para a gente resolver aqueles probleminhas que vem atrapalhando a vida, sei lá há quanto tempo, né? E evitar também a judicialização. É só um minutinho, a gente volta já já. Já estamos de volta conversando aqui sobre a Semana Estadual de Conciliação que está sendo promovida durante todo este período, começou agora, dia 10, e vai até o dia 14, sexta-feira, de segunda a sexta. E eu estou conversando aqui com o instrutor e conciliador do TJ, doutor Wellington Souza Coelho. Só uma pergunta, não pergunto onde é que está acontecendo aqui em São Luís? Aqui está acontecendo no fórum, né, em todos os centros judiciários de solução de conflitos, mas no fórum. A população pode procurar o fórum, ali os centros judiciários, nós temos ali vários centros aqui na capital, mas especificamente no Fórum Desembargador Sarney Costa, aqui no Jaracati. Esse é o principal, né? Esse é o principal. Em vários pontos da cidade tem também acontecendo, é isso? Sim, temos vários centros. Ok. O que mais aparece numa semana assim? Vamos dizer, uma semana a gente tem mais de 3.000 processos, como o senhor falou. O que aparece mais lá? O que é mais constante? Na verdade, nós tivemos até o cuidado de fazer uma triagem, né, em relação às demandas que estavam sendo encaminhadas. Então, essa semana especificamente a gente vai trabalhar com demandas consumeiristas, de instituições bancárias e também demandas de família, né? Então, envolvendo aí várias questões de divórcio, reconhecimento de paternidade, reconhecimento de união estável, dissolução. Então, são várias demandas, tanto na área consumeirista, civil, quanto também nas demandas de família. Até reconhecimento de paternidade pode ser resolvido? Sim, investigação de paternidade. Inclusive, temos um laboratório, que é o laboratório forense, que funciona no fórum, e aí as pessoas elas podem procurar, e nós agendamos ali a coleta do material, e depois de um tempo, né, 20 dias, sai o resultado, e a gente pode estar dirimindo todas as questões oriundas desse teste de paternidade. Nesse caso, por exemplo, o teste de paternidade que é resolvido dentro de uma ação como essa é de graça para a população? Totalmente. Todos esses serviços são gratuitos, sim, todos gratuitos, inclusive assim, sendo positivo, nós já saímos com tudo acertado. Então, a manutenção financeira, que a gente chama, né, que a população conhece como pensão alimentícia, a própria questão da responsabilidade compartilhada que a gente fala, questão da guarda. Então, nós saímos com tudo já acertado. Isso é muito bom, né? Porque além de resolver o problema, quer dizer, resolver lá no papel, ela resolve na vida prática. Quer dizer, ela não precisa procurar depois, falando especificamente do reconhecimento de paternidade, ela não precisa procurar depois, porque eu preciso da pensão alimentícia, já fica tudo acertado num pacote só. Isso mesmo, justamente para que a pessoa ela não tenha que procurar o judiciário várias vezes. Então a gente já sai como uma espécie de combo completo, né? É um combo. Você tem o reconhecimento da paternidade,
verdade, e ganha de graça o acerto da pensão alimentícia. Todos mais ou os menos elementos, isso, né? isso mesmo. Em todos os processos, eu imagino que é assim, né? A solução ela já envolve todos os aspectos desse acordo. Sim, e aí se as partes envolvidas no conflito chegarem a um entendimento, essa construção ela vai ser encaminhada para um juiz, e o juiz ele vai homologar, que é o que a gente chama de sentença homologatória. E aí, obviamente, é interessante que a gente observe que tem uma força, né? Então, é como se oficializasse aquele isso resultado, mesmo. né? Há uma sentença, que vai ser uma sentença homologatória com uma vantagem. Por quê? Porque foram as partes que construíram, né? Então, a construção ali porque nós costumamos nos dizer que num conflito, ninguém melhor do que as partes, para que possam ajustar ali os elementos. Com certeza, né? com certeza. Mas em todo conflito, vai eu fazer papel de advogado contra, eu adoro fazer esse papel. Tem sempre aquele que está um pouquinho mais disposto e tem aquele que não está disposto nem um pouquinho. De alguma forma, o conciliador, aquela pessoa que está lá, ela tenta convencer esse mais arredio, vamos dizer assim, de botar a balança no mesmo nível, de fazer esse acordo, ou vocês deixam que a coisa aconteça completamente entre eles? Vocês têm alguma participação? Excelente pergunta, porque inclusive essa é uma grande diferença entre o mediador e o conciliador. O conciliador ele pode inclusive sugerir, ele pode criar caminhos. O mediador não. O mediador ele vai justamente fazer perguntas para que ali os mediandos eles possam construir um entendimento. O conciliador não. O conciliador ele já pode sugerir, criar caminhos, mas nunca obrigar. Até porque é algo que... Em nenhum caso se obriga, né? Não se obriga. Porque se for obrigado, aí não é conciliação. Não é conciliação. O conciliador, deixa eu só entender a diferença aqui entre conciliador e mediador. Mediador, ele só orienta o debate. Na verdade, ele através de perguntas. Através de perguntas. Ele vai fazendo perguntas e fazendo com que os que nós chamamos de mediandos, eles possam criar soluções, eles próprios. E o conciliador? O conciliador ele pode sugerir. Ele pode sugerir, criar caminhos, alternativas, isso mesmo, para que eles possam... Porque, às vezes, quem se encontra num conflito, nós sempre dispomos, ele se encontra no que a gente chama de posição, né? Às vezes você fica como se tivesse uma trincheira ali que está ali dentro daquele espaço. No caso, como se você tivesse uma venda nos olhos. Então, o conciliador ele tem esse papel de tentar tirar esse caminho aqui, a gente pode eventualmente construir. Você já analisou? Então, esse papel... Às vezes fica mais fácil, né? Isso. Quando às vezes dizem que quem está de fora enxerga melhor, né? Você está vendo uma confusão. Se você está dentro, você só tem aquela visão dali de dentro. Você está de fora, você enxerga o conjunto. Isso Acho que mesmo. O conciliador ficaria nessa posição de escutar os dois falando e verificar qual a alternativa. Isso. Mas essa alternativa apresentada, ela é só uma alternativa apresentada. Ela nunca pode ser o caminho que eles vão tomar. Eles que decidem, não é isso? Isso mesmo, eles que decidem. E aí é importante que o conciliador, ele inclusive pode criar várias alternativas, vários caminhos. E aí aquela que se ajustar mais assim, próximo aos interesses, ou seja, se adequar aos interesses das duas partes, aí elas podem confluir, né? Então, inclusive assim, por que é importante que a gente diga que conciliar não é abrir mão? Porque imagine você entrar com uma ação na justiça e aí dizer assim, nossa, eu tenho que abrir mão de um direito meu, então não é por esse caminho. Eu acho que tem que desfazer essa ideia para partir para uma conciliação, né? Você não está abrindo mão de nada, você está buscando novos caminhos para o mesmo resultado. E você teria com uma judicialização, só que quanto tempo demora uma judicialização? Olha, em média hoje o processo está durando aí 5, 6 anos. Pois é. Em média. Se você consegue resolver o problema numa conversa, mesmo que você saia perdendo alguma coisa, na vida a gente não ganha sempre, né? Você sai perdendo aqui, ganhando ali, a mesma coisa acontece com os dois lados. Ninguém vai ganhar, né? Alguém tem que ceder, às vezes os dois têm que ceder. Na verdade, a gente até trabalha com a perspectiva de que a conciliação, ela é um ganha-ganha, né? Por quê? Não tem perde-ganha não, gente, é o ganha-ganha.
E é verdade, é um ganha-ganha, né? É um ganha-ganha. Se você consegue fazer a conciliação, você já está ganhando. Pelo menos 5 anos de judicialização isso você já ganhou. Isso aí já é um ganha-ganha, porque você está adequando ali a algo que você deseja e que o outro também, de alguma forma, ele vai ajustar, né? Então, é algo que poderia durar em um tempo considerável, então você está tendo ali... resolvido ali naquela mesa de negociação, né? Isso mesmo. Eu acho que sim. Só assim, o conciliador ou o mediador tem que falar assim, sempre tranquilinho. É importante, mas é importante. Eu não daria uma boa. É importante que ele tenha algumas características, né? Ele tem que ser uma pessoa, ele tem que ser uma pessoa centrada, no sentido de que ele tem que de alguma forma escutar, né? Então, não quer dizer que você que não tenha, que tem algumas, às vezes algumas características um pouco mais, você pode trabalhar, mas acelerado assim como eu não rola. É importante que você trabalhe esses aspectos, mas assim, ser uma pessoa paciente, tranquila, né? Mesmo quando a coisa está lá pegando fogo, você tem que manter aquela tranquilidade até para passar isso para as pessoas que estão lá, né? Isso mesmo. Se você entrar no jogo, não... aí você realmente não vai estar ali ajudando, né? Você vai perder você as vai características. mais atrapalhar do que auxiliar, né? Então, a gente tem muitos mediadores e conciliadores? Temos aqui. Já, inclusive assim, o Tribunal de Justiça tem feito aí um trabalho de formação, né? Bem interessante também que nós possamos dispor que é importante que haja uma formação, né? Sim, não necessariamente uma formação jurídica, pode ser qualquer outra, uma formação superior, mas que ele tenha uma capacitação, tá? Porque conciliar não é só perguntar se tem acordo. Porque assim, dentro do imaginário popular, você tem a ideia de que tem acordo ou não tem acordo, e não é esse papel. Vocês vão entrar em acordo? Não, acabou, pronto. Isso mesmo. A ideia é fomentar este acordo, essa conciliação. E aí, para isso, o conciliador ele tem que ter técnicas, utilizar algumas técnicas, ter algumas características, né? Então, com o auxílio da técnica, nós podemos fazer com que essas partes elas despertem, né? Para construir, porque é aquela ideia que eu digo, tirar um pouquinho aquela venda dos olhos, para que eles possam observar que existem outros caminhos. Começar a ver as coisas de outra forma. Às vezes, vários caminhos levam ao mesmo lugar. A gente fica no meio de um caminho, empacou ali, não sai para lado nenhum. Às vezes você descobre um atalho que você pode chegar no mesmo resultado que você queria, sem passar necessariamente pelo caminho que você estava imaginando. Simples assim. Parece simples, né? Mas eu sei que... Mas olha, muito, muito obrigado por essa participação aqui, por compartilhar todas essas informações com a gente e por me ajudar a fazer o programa de hoje. Ótimo, eu que agradeço, né? Fico muito feliz de ter recebido esse convite. E nós estamos de braços abertos, a população pode procurar aí o judiciário, os centros judiciários de solução de conflitos para resolver aí seus conflitos. Ok, o que é mais importante, mesmo fora das semanas de conciliação, você pode sim procurar o judiciário para fazer essas conciliações. Elas serão sempre bem-vindas em qualquer época. Muito obrigada mais uma vez e bom dia. Bom dia. Bom dia para você. Bom dia, Ronald. Quais são as informações que você tem hoje para a gente do Parlamento? Oi, Elda, muito bom dia a você, bom dia aos telespectadores que acompanham o Café com Notícias. Começo dando destaque para a primeira sessão plenária, da semana. Daqui a pouquinho os deputados deverão se reunir mais uma vez no plenário do deputado Najib Aikel para os trabalhos no âmbito do plenário. E aí a gente vai acompanhar toda essa movimentação com as expectativas para o pequeno expediente, para a ordem do dia, para os demais expedientes que trazem os pronunciamentos dos deputados estaduais. A transmissão você já sabe que é ao vivo, tanto pela TV Assembleia quanto com a interação ao vivo também da 96.9 FM Rádio Assembleia, além da cobertura completa através do nosso site e das plataformas digitais por meio das redes sociais. Elda, hoje também possivelmente terá reunião na Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente tem feito um trabalho permanente aqui no Parlamento Maranhense e é presidida pela deputada Janaína. Além disso, a expectativa também para os trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a CCJ. Essa deve se reunir só no período da tarde, a partir das 2h30 da tarde. A CCJ que faz essa apreciação a respeito da legalidade, da constitucionalidade, dos projetos que estão tramitando no Parlamento Maranhense. CCJ presidida pelo deputado Neto Evangelista. Vamos falar rapidamente também sobre cultura, porque tem cultura na agenda do Parlamento nesta terça-feira, A partir das 11 horas está prevista a realização de uma solenidade que vai homenagear aí o Boi de Axixá,
São 65 anos de história desse boi, que é um dos mais importantes, mais presentes na cultura do estado do Maranhão. Esta solenidade, que vai acontecer no plenário, Helder, ela foi proposta pelo deputado estadual Wellington do Curso. Eu tenho certeza que deve reunir várias autoridades, representantes da cultura maranhense e, claro, um movimento aí bem forte do boi de Axixá. A solenidade também vai contar com a transmissão ao vivo da TV Assembleia. Enfim, será uma terça-feira bem movimentada. Esses são apenas alguns dos destaques e nós vamos acompanhar toda essa movimentação com a cobertura completa. Eu volto com você, Elda Borges. Obrigada, Ronald. Obrigada a você. Bom dia para todo mundo. Tchau e até a próxima.